Você que nos acompanha seguramente vai se identificar com o assunto que vamos abordar a partir de agora em algum momento, ou para você ou para alguma pessoa que você conheça. Em tempos de pandemia, muita ansiedade, isolamento, tristeza, estresse, mudou tudo na vida de todo mundo. Isso é algo que ninguém pode negar. E com tudo isso, muitas pessoas se sentem mais entristecidas, muitas pessoas se sentem diferentes, às vezes nem sabem o que é isso. Muitas pessoas estão em situação de depressão e não identificam essa condição. E para muitas pessoas que convivem com ela, acha que isso é besteira. E não é não. A gente vai falar um pouquinho sobre isso para esclarecer mais você que nos acompanha. Está conosco a psicóloga, psicoterapeuta e também psicanalista Beatriz Breves, que vai conversar com a gente e nos dar muitas dicas a partir de agora e também falar um pouquinho com a gente sobre esse assunto. Boa tarde, doutora. Boa tarde, obrigada por essa oportunidade de poder falar de algo tão importante. A própria pandemia induziu, impôs para as nossas vidas a questão do isolamento, né? Já se havia aquela questão de um isolamento tecnológico, muitas pessoas entraram para dentro das redes sociais, enfim, de internet, era um tipo de isolamento, mas ao mesmo tempo nos foi imposto pela pandemia essa questão do isolamento social, do contato com outras pessoas. Isso também, com certeza, é um agravante. E aí eu lhe pergunto, que sintomas, o que pode fazer com que a pessoa suspeite ou possa pensar, poxa, eu acho que eu estou a caminho de uma depressão ou eu estou com depressão? O sintoma mais clássico de uma depressão é se sentir pesado, arrastando, desenergizado. Mas tem várias formas de você viver a depressão. Então, eu acho o seguinte, a pessoa tem que parar e pensar o seguinte, a vida não foi feita para se viver de forma infeliz, né, insatisfeita. A pessoa não tem que viver de forma insatisfatória na vida. Claro, altos e baixos, sofrimento, isso a gente tem, isso faz parte da vida, mas não com a constância. Então, se tudo que você está vivendo começa a ficar muito tempo naquilo, não sai daquilo, seja exagerado até para uma coisa mais agitada, seja para uma coisa mais arrastada, enfim, você tem algo que não está bem com você. Então, a ideia aí é buscar saber o que está acontecendo, que pode ser até mesmo uma depressão ou outras doenças também que estão aí, enfim, e que a gente pode fazer. Então, o segredo é, está muito infeliz, não está bem, está se sentindo arrastando na vida, busque ajuda porque tem alguma coisa errada com você. Não é para ser assim, o ser humano não está no mundo para viver se arrastando. Que papel tem a família e os amigos neste momento? Fundamental, porque normalmente a pessoa que está deprimida, se ela está numa depressão daquela clássica, que nem se levanta da cama, e aí que a família entra, porque tem muita gente que diz, isso é frescura, isso é preguiça. Não, não é nem frescura nem preguiça, é doença, é depressão. Então, é a família quem vai ter que pegar a pessoa, levar pelo braço e levar um médico, é ela que tem que fazer isso. E se ela também, a pessoa está mais arrastada, mas porque tem gente que consegue trabalhar, consegue ter a vida social, consegue tudo isso e está deprimido. E se as pessoas começam, você é preguiçoso, você é malandro e não sei o quê, a família estimula aquela depressão. Então, a família tem um papel fundamental de compreender junto a dinâmica do que está acontecendo com aquela pessoa e ajudá-la, olha, procure um médico, vamos junto, e pegar pelo braço e levar, porque a pessoa muitas vezes sozinha ela não tem condições ou ela fica com vergonha de dizer que está se sentindo arrastado. O homem, então, mais ainda do que a mulher, né? Eles têm mais dificuldades, infelizmente, nossa cultura leva muito a isso. Aí ele fica, não, vão dizer que não sei o que, eu não posso. Não, então a família nesse ponto, o amigo, a família, a pessoa próxima, tem um papel fundamental de apoiar aquela pessoa e ver, olha, tem algo que não está bem com você, vamos junto ver o que está acontecendo. Um aspecto que eu pensei de tudo isso que a senhora falou até agora, a questão de que as pessoas têm que ter um pouquinho de autoconhecimento, devem se questionar sobre como estão se sentindo, como elas são naturalmente e o que estão sentindo naquele momento de diferente. Pode ser, a partir desse autoconhecimento, um sinal de alerta. Sem dúvida alguma, por exemplo, aí na pandemia mesmo, as pessoas que já não se lidava, que não lidava bem consigo, porque, por exemplo, a depressão ela não tem uma origem única, nós somos seres biopsicossocial. Então, você pode ter uma origem biológica, até uma doença orgânica, tipo um problema de tireoide, outras doenças, podem gerar depressão. Então, só um médico para fazer um diagnóstico desse. Um problema psicológico, você sofre um luto, ou perde um emprego, ou uma coisa assim, você pode desencadear uma depressão, e na pandemia a gente viu esse isolamento, porque aí, então, o que acontece?
acontece? Se você não tem um conhecimento interno de si mesmo, se você é uma pessoa que já tinha uma certa dificuldade de lidar com o que você sente, se você não tinha essa dinâmica interna sua estruturada, se você não teve a capacidade de se reinventar, né? Aí você é um candidato à depressão, porque você justamente os sentimentos é uma coisa que normalmente as pessoas não conhecem. Você tem, se eu perguntar, diga 10 sentimentos, as pessoas vão falar 4, 5, 6 e vão parar, e são mais de 500, é uma dinâmica riquíssima interna que as pessoas desconhecem, e ele serve de recurso para o dia a dia das nossas vidas. Então, justamente, estou insatisfeito porque o que está acontecendo comigo? Quais são os sentimentos que eu estou infeliz porque eu estou me sentindo mal, eu tô molenga, eu estou com raiva, o que está norteando o meu mundo interno para que eu possa, então, fazer uma avaliação de, isso pode me levar a uma ajuda, né? Então, o desconhecimento de si mesmo é péssimo, não só para a depressão, mas como para várias outras doenças, estados psíquicos, vamos dizer assim. A gente sabe também que neste período, aos poucos se volta à normalidade em termos de atendimentos em saúde, que estava praticamente tudo focado em Covid, né? Esses atendimentos psicológicos também foram prejudicados em muitos lugares fechados, não aconteciam e ainda não estão acontecendo. A pergunta que eu faço é, tem como a gente, de uma certa maneira, prevenir, se cuidar, a pessoa que neste momento está nos assistindo e que está com algum sintoma, o que ela pode fazer para evitar que avance isso no momento em que ela, no momento eu não tenho como ter um atendimento, uma assistência profissional? Olha, ela tem que se ajudar. Aliás, mesmo com assistência profissional, a pessoa tem que se ajudar. Não adianta, o profissional, ele é aquela coisa, o médico vai dar um remédio, nesse ponto ele vai tomar o remédio, ele é passivo naquela situação, mas só um remédio não vai tirar ninguém de uma depressão. É um conjunto de coisas. Sem o remédio, dificilmente vai sair, mas só o remédio não é o suficiente. Então, é preciso que a pessoa faça, que ela converse, conversa com um amigo, não tem um psicólogo, não tem um médico, conversa com um amigo, fale um pouco sempre tem alguém que vai aguentar ouvir aquilo ali, estou chato, não importa, amiga para isso também, né? Vai fazer exercício, tenta se distrair, né? Não se entregue, né? Tenta ver o que eu gosto de fazer. Mas eu não estou afim, mas eu gostava tanto de fazer isso. Insista, não se permita. Eu digo assim, é que nem você arrastar, alguém já arrastou um móvel muito pesado, né? Quando você começa a arrastar aquele móvel pesado, depois que ele pega o movimento, ele vai de forma mais leve. É a mesma coisa. Então você está se sentindo pesado, não estou com vontade, não quero, enfim, começa, se empurra, não deixe, vamos dizer, a peteca cair, falando também numa linguagem mais popular, porque você vai conseguir vencer esse primeiro movimento e isso vai te ajudar muito, isso vai te ajudar mais até do que tudo mais que você possa fazer. Exercício físico é ótimo, uma boa alimentação dentro do possível, enfim, são as bases, tentar levar a vida como antes, né? E mesmo que isso custe, mas tem que fazer, se esforce, não se entregue, porque a pior coisa do mundo é se entregar. Isso vale para tudo, né? Não é só para depressão. Isso é verdade. Doutora Beatriz Breves é psicóloga, psicoterapeuta, psicanalista e também fundadora e presidente da Sociedade da Ciência do Sentir. Que trabalho é desenvolvido nessa sociedade? Só para a gente fazer um parêntese antes da gente encerrar, doutora. Eu tenho, justamente, eu trabalho com os sentimentos, com o sentir. Eu acredito que uma das questões que o ser humano está se afastando muito dele é porque ele se afastou do que ele sente. A humanidade, dessa história da razão, né, de tudo vir pelo intelecto, ela se perdeu no que ela sente. E é fundamental a gente saber o que está sentindo. Você veja, a pandemia podia estar horrorosa, mas se eu tenho uma vida satisfatória, eu lidei com ela com uma certa tranquilidade. Já aquele que não tinha uma vida satisfatória pode perfeitamente ter caído numa depressão. Então, é o mundo interno que dá o colorido do que a gente está sentindo, não é exatamente o fator externo que está acontecendo, é como a gente está por dentro. Se eu estou bem, eu vou lidar com aquilo de uma forma mais tranquila, melhor, satisfável. Enfim, se eu estou mal, eu posso estar na melhor situação do mundo que eu não vou estar feliz. Então, esse mundo interno, é isso que a Sociedade da Ciência do Sentir, eu busco mais de 30 anos eu pesquiso o sentir. Tem vários livros também sobre isso, enfim, justamente porque eu como psicóloga, sempre o comportamento, eu me perguntei, aonde está o sentir nessa história? Aonde estão os sentimentos nessa história do humano? Né? A razão é importante? Mas o sentir é que dá o colorido à razão.
né? Você pensar uma coisa, você cantar uma música, a música a música é a música, né? Então é essa que é a grande questão. Eu diria que o sentir é a nossa música, né? O sabor do nosso eu. Então isso é que é fundamental, e eu venho com essa, é uma bandeira da minha vida, né? Resgatar o sentir. E essa sociedade tem como missão resgatar o sentir na contemporaneidade, alertar da importância do sentir, né, para justamente não cair em depressões e outras coisas que sofrimento, né, falar de sofrimento, porque nós estamos falando de sofrimento. É muito mais do que patologia, porque são termos mais teóricos, enfim, que só interessa mais ao profissional, mas do ponto de vista humano, da pessoa que está ali no dia a dia, a palavra sofrimento é que traduz, né? Então, essas pessoas sofrem, e é isso que a gente tem que buscar, de alguma maneira, interferir e tentar auxiliar para que a gente possa melhorar esse caminho nas nossas vidas. Tem como o telespectador ter acesso a esse trabalho? Alguma página, algum link? Como é que funciona isso? E sim, eu sugiro o caminho mais fácil. Entra no Google, Sociedade da Ciência do Sentir. Vai chegar lá na hora. Sociedade da Ciência do Sentir vai chegar na hora. Você vai ver lá todo um trabalho, tem vídeos. Eu tenho mais de 150 sentimentos escritos. Vai poder pensar, opa, tem tanto sentimento assim, né? Tem meus livros, enfim, nós temos atividades. Eu tenho um grupo falando de sentimentos, que a gente escolhe um sentimento uma vez por semana e fala sobre ele. Enfim, ela é simbólica, ela não, é gratuito. O objetivo justamente é a gente acolher e despertar a pessoa para a importância dos sentimentos. E quem tem feito isso, eu mesmo, eu sou um exemplo disso. Para mim, reconhecer os sentimentos me abriu muito, e eu estou passando isso para as pessoas, e várias pessoas que já estão lá também estão sentindo o quanto a vida muda no momento em que você começa a dizer, epa, 150 sentimentos, eu tenho isso dentro de mim, você tem muito mais, e é uma riqueza que a gente não usa, infelizmente, ou usa mal, que é muito pior do que não usar. O humano é uma fonte inesgotável realmente, né? Basta se conhecer um pouquinho mais, como a gente já falou lá desde lá do início, né? Doutora, muito, muito obrigada por sua participação, por esse tempinho, esse bate-papo aí super interessante aí comigo, com os nossos telespectadores. Obrigado por sua atenção mais uma vez, viu? Eu que agradeço muito, eu sempre gosto de falar de sentimentos, e esse assunto da depressão realmente é um sofrimento enorme que a gente tem como evitar. Então, eu só posso agradecer a você essa oportunidade também, fico muito feliz de estar aqui. Coisa boa, um grande abraço, viu? E você que nos acompanha, telespectador amigo, espero que vocês tenham gostado desse bate-papo e que de alguma maneira tenha sido muito, muito útil para a sua vida ou da vida de alguma pessoa que você conheça. Daniel, retorno contigo.